5h17. Ô, gente, já era pra gente estar aqui, ó. Oi, gente, tô aqui tentando, né, destravar essa dificuldade aqui com a Áurea. Ela tá tentando, vai tentar entrar. Desculpa aí ter que sair e entrar novamente. A gente tá com alguma dificuldade aqui do ponto de vista da conexão. Mas se tiver uma paciênciazinha, se estiver em casa. Oi, Fábio, como é que vai? Tudo bom? Daiane Neves, Alexandra, Lu Coutinho, obrigada, gente. A Áurea deve estar aparecendo aí, chegando aí. Edilene. Ô, Edilene, tô com tanta saudade, tô entravada, viu? No YouTube não é melhor? Tem que ver aqui com o pessoal aqui, que eu não sei entrar no YouTube, não, eu sou analógica. Aí é o menino que coloca pra mim, às vezes pelo... Selmara Cristina, se o negócio tá bravo aqui, viu? Mas vamos conseguir. Eu acho que é a conexão de Áurea. Francis, obrigado, Selmara, Sandra, Fabiane Costa. Tem que aguardar um pouquinho, Fábio. Ver se ela consegue aí. Que esse horário é um horário mais de pico, né? Aí é complicado. Vamos ver agora, Nancy, se a gente consegue. Meu Deus. Ronaldo, obrigado, Doca, pela participação. Um abraço para você. Um abraço. Gente do céu, esse negócio de conexão é complicado, viu? Tem que ter, viu? A internet aqui tá colocando nossa paciência à prova, viu? Oremos, é verdade. Cada um emanar aí uma energia positiva para destravar essa dificuldade. Helenita. Colabora, net, é verdade. Tá punk, viu? Essa net tá com dificuldade. Eu acho que é a de Áurea. Ela disse que lá é oi, é por isso. Segundo o Luiz, a melhor para essas coisas é a Vivo. Olha eu fazendo propaganda da Vivo. A Áurea foi minha orientadora, amo demais, é verdade. Uma profissional espetacular, verdade. Pois é. Bem revolucionária. Um tema aqui que ela gosta, viu? Tema sobre as mulheres negras. Ela tem uma importante contribuição a dar nesse debate, né? E um debate que a gente também tem que estar aberto para ele, porque nós precisamos transformar essa realidade, né? E se a gente conhecer aquilo que nos aflige, o nosso mal, a gente não consegue transformar, a gente não consegue fazer uma intervenção sobre ele. Ah, tu conhece a Áurea também, Edilane? Que mundo pequeno, hein? Oh, meu Deus. É você? Oh, Jesus! Graças a Deus, que bom! Áurea, minha filha, seu povo tá tudo aqui, ó. Peraí. De ver seu rostinho. Aleluia, FA! Aleluia! Ô, Áurea, obrigada. Desculpa aí, mas... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no negocinho do celular, o aparelho, que segura o suporte, que ele tá caindo. E tanto que eu mexo. O meu tá aqui, eu também amarrei o meu aqui de esparadrapo aqui, ó. Passei que ele também já tava caindo. Passei. Eu ver se ele fica aí. Tá meio que torto. Mas pelo menos a gente já superou, né? O maior desafio. Fabiane, boa noite. Sandrinha, obrigada, saudades. Cris, boa noite. Lu, boa noite.
Júnior, meu Dindinho, obrigada, gente, boa noite. Cacá, boa noite. Carol, você é minha referência. Oi, Dindo. Boa noite, pessoal. Que bom, né? Graças a Deus. Agora sim, Carol, é. Agora sim. Bom, tudo querendo te ver, tá vendo? Pois Em é, tempo de menina. pandemia, a gente querendo encurtar distanciamento, né? Tem que pelo menos ver o rosto das pessoas, né? Pois é. É isso aí. Áurea, eu queria lhe agradecer pela essa oportunidade de estar aqui com a gente. Eu lhe recebo com muita alegria, muita satisfação. Percebo que você é extremamente querida, né? O pessoal, tu quer ver a Áurea, fui aluna, foi minha orientadora, minha amiga. Então, isso é bom. Essa relação, assim, é importante. Então, agradeço muito, Uhum. também gosto muito de você, tenho um carinho, respeito e admiração pela sua batalha e pela sua luta, pela sua ousadia. É necessário, né, que tenhamos nesse mundo que a gente vive hoje. Mas eu queria que você se apresentasse. A gente vai falar, né, sobre a mulher negra no espaço de trabalho, nos espaços de trabalho. Mas a priori você pode se apresentar, que pode ter alguém aí, não é possível que não lhe conheça, né? Porque você está famosa. Se apresente, por favor, querida. Boa noite a todas, né? Majoritariamente a gente precisa defender as pautas das mulheres, a todas e a todos. Queria agradecer você, Vilma, pelo convite. A princípio, eu relutei bastante, né? Eu refutei bastante essa ideia de fazer live, até porque eu nunca fiz, então é a minha primeira vez, né? Um pouco tanto quanto nervosa, né? Conversei bastante com minhas amigas que já fazem, que já têm uma experiência grande aí nessa empreitada de novas tecnologias, né? Inclusive colegas que são docentes, né? São minhas contemporâneas, né? De luta, né? Mulheres negras e mulheres brancas também, né? Queria agradecer, na verdade, a minha família, que me deu esse apoio todo e que vem me dando, né? A minha companheira, Daniela, que sempre está comigo em todos os momentos. Eu queria agradecer, em especial, ao meu povo. E quando eu falo meu povo, eu digo meu povo preto, né? Especificamente a todas as mulheres negras, porque a gente está comemorando agora o mês de julho, chamado Julho das Pretas, né? Então, durante todo o mês de julho, a gente vem fazendo várias ações. É claro que em tempos de pandemia são ações virtuais, mas discutindo diversas pautas, né? Que vem a partir das narrativas das mulheres pretas, né? Das mulheres negras, suas histórias, e fazendo a partir desse debate, diversos assuntos, né? Interseccionais, né? Então, resumidamente, né, eu me chamo Áurea, sou assistente social, né, mulher preta de Salvador, da periferia, mãe de um filho de coração, né? Obrigada, Lu. Casada com Daniela, né? Tem uma história por aí pela frente. Vim de Salvador, da periferia, sou formada pela Universidade Católica, minha escola, minha história, né, o UXAL. Sou professora também, docente, já passei um tempo, 10 anos na Unime, e aí a gente vai se reinventando e hoje eu dou aula na Faculdade Madre Thaís. Atuo com população em situação de uso de substância psicoativa, ou seja, no CAPS-AD, no município de Itabuna, portanto, eu sou funcionária pública do município de Itabuna e estou nessa luta aí no âmbito da saúde, né, tentando enfrentar essas distorções que acontecem não só no âmbito do trabalho, mas também os desafios que são cotidianos para todas nós profissionais, que precisa dar atenção, atendimento humanizado à população que nos procura. Então, resumidamente, essa é a minha história, né? Militante, né? Algumas vezes eu fujo do debate, mas ele é indissociável à minha pessoa. Eu percebo. Eu vejo no seu Facebook seus debates. Mas é isso, faz parte, né? Faz parte. Chega, já se apresentou, mulher? Pronto! Senão eu vou falar até. Tá bom. Vamos lá, né? Porque eu acho que, como você bem colocou, a gente vai tratar de um tema extremamente importante, né? Esses espaços a gente tem que usar para desvelar, né? Essa questão aí que aflige, né? O mundo das mulheres, sobretudo das mulheres pretas, como você bem colocou. E a gente tem
proposta mesmo de trazer você aqui, que é uma pessoa que tem propriedade nessa questão, é uma mulher preta, pode estar falando com muito mais propriedade do que eu, obviamente, porque você faz parte desse processo, né, de exclusão, faz parte, você é uma resistência, né? Dessa selva que a gente vive, você ser uma mulher dessa forma, com essa garra, é porque você é da resistência mesmo. Aí um rapaz colocou aqui, é feminista do tanque de guerra. Aí é bem por aí mesmo. Mas vamos lá, né, Áurea, para você aqui Sim. tentar compartilhar essa sua experiência, compartilhar esse debate que é muito importante, sobretudo das mulheres negras, né? Então a gente já falou, já apresentou a nossa amiga, a nossa companheira aí, Áurea, já fez aí a narrativa da sua vida, da sua história. Breve, né? Porque se for falar, a história é longa, mas a gente não tem muito tempo aqui da live, mas vamos lá. A gente tem uma pergunta para a Áurea, a gente vai começar a falar, Áurea, por que as mulheres, já que a gente está falando, né, aqui sobre as mulheres negras, então, por que as mulheres ganham menos que os homens, mesmo em tendo maior qualificação profissional, e por que as mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas? E o que há por detrás desse fenômeno social? Mas para você fazer, porque às vezes a gente acha, né, assim, na superficialidade, tudo é muito fácil a conclusão, mas tem um pano de fundo grande aí, né? Sim. É importante essa pergunta, e assim, na realidade, a gente vai buscar algumas reflexões, né? Acerca dessas narrativas, dessa construção e desse lugar, né? Que a mulher negra, historicamente, ela ocupa nos espaços de trabalho. E aí, quando você me faz essa pergunta, né? Essa história da mulher negra ainda está atuando no espaço de trabalho, ainda receber menos que o homem e menos também que a mulher branca, isso está relacionado com a nossa era escravocrata, né? Se a gente for parar para analisar a história do Brasil, né, a história colonial, né, do período escravocrata, a gente remete o que a própria Angela Davis e que a própria Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, Djamila Ribeiro é uma filósofa brasileira, né? E tem alguns referenciais teóricos que falam sobre esses assuntos, e a própria Angela Davis também, com seu principal, um dos livros principais da obra dela, que é Mulher, Raça e Classe, elas falam o seguinte, que na realidade existe toda uma questão do racismo estrutural, mas esse racismo estrutural ele está sedimentado a partir do Brasil colonial, né? Quando nós fomos escravizados, né? E nesse sentido, a mulher negra, naquele período escravocrata, segundo Angela Davis, ela desempenhava tal qual o papel pesado com os homens, né? Então não existia aquela coisa da mulher negra ela ser, digamos que, ter um trabalho menor, né? Que não fosse mais pesado que o do homem, né? Então, ela exercia os trabalhos igualmente pesados como o dos homens, né? E ainda ela sofria uma outra dimensão de violência, porque elas eram submetidas à violência sexual, né? Elas eram exploradas pelos senhores de escravos, pelos escravocratas, e, além disso, elas não tinham o direito de ficar com seus filhos, né? Porque os filhos eram vendidos, né? Então, a gente tem essa narrativa, né? Esse lugar que foi colocado da mulher negra de desempenhar esses papéis, né? Papéis análogos à escravidão. E aí, quando vem esse processo chamado de abolição da escravatura, né? Assinado pela chamada Lei Áurea, a chamada Princesinha Isabel, né? Na realidade, a gente não teve esse chamado de abolição da escravatura. Se a gente for fazer uma análise mais profunda acerca disso, a população negra, de uma forma geral, ela foi jogada à deriva. Por quê? Porque houve a chamada abolição, né? Nós fomos tornados livres, né? Lá em 1888, mas não foi dado
a população negra, homens e mulheres negros, nenhum tipo de instrumento para que nós pudéssemos exercer o espaço de trabalho, né? Exercer o trabalho. Então, o que foi reservado para nós, né? Então, foi reservado para nós, ainda após a escravidão, os trabalhos de menor prestígio social, o trabalho braçal, e fazendo recorte para a mulher, aquele trabalho reservado ainda nas cozinhas, ou chamada, vamos voltar para a casa grande, né? Vamos voltar para a casa grande, vamos exercer aquele mesmo tipo de trabalho, né? E aí a gente passa, durante séculos, reproduzindo, né, essa lógica de que o papel da mulher, o trabalho da mulher negra, ele deve ser destinado em um determinado espaço. Então, qual é esse espaço, né? Que a gente visualiza, a gente naturaliza essa forma de dominação, né? Essa forma de opressão, né? Essa forma de trabalho análogo à escravidão. E isso tem a ver também com a questão do patriarcado, tem a ver com a questão do machismo, né? Tem a ver com a questão da misoginia, né? Então, o que é reservado para essas mulheres? Trabalhos de menor prestígio social, e se, portanto, é trabalho de menor prestígio social, ela não vai ter uma ascensão no que diz respeito à condição salarial, né? Então, nesse sentido, o que é que essas autoras elas vão falar? Elas vão dizer o seguinte, que, olha, as mulheres negras, elas recebem menos que as mulheres brancas. Os homens, do mesmo jeito, elas continuam recebendo menos que os homens negros e menos que os homens brancos. O que é que isso tem a ver, essa assimetria? Isso está relacionado com essa questão do patriarcado e essa questão da era escravocrata, né? Que nos coloca sempre no lugar de que a mulher deve estar em determinado espaço. Ainda que nós nos qualifiquemos profissionalmente, a gente precisa, a todo momento, demonstrar que nós somos capazes de exercer determinadas funções e que, igualmente, a gente precisa lutar para que sejamos vistas, né, como condições de igualdade de salário em relação aos homens brancos, às mulheres brancas e aos homens negros e homens brancos também. Olha como eu falo pra caramba. Mas é mesmo, eu estava lendo um artigo hoje, estava falando tudo isso que você está dizendo, que é essa questão da questão salarial, né? As mulheres negras, ela tendo a mesma qualificação, as mulheres e os homens, a mulher tem que ter uma qualificação 5 vezes maior que a do homem. E quando vai para a mulher negra, ela tem que ter de 9 a 11 vezes mais qualificação do que, ó, você vê, é muito um disparate assim, maluco. Mas na hora que meu marido chegou, me deu essa cadernetinha aqui, eu me emocionei, porque ele pediu para eu falar que sua mãe estava aqui, estava dizendo que se orgulha de você, que estava chorando. Eu achei que minha mãe, ela olha, minha mãe é uma mulher guerreira. Minha mãe eu emocionei, ela disse que está chorando muito, que você é o orgulho dela, você falou muita coisa que ele escreveu e veio me trazer. Eu choro porque minha mãe é uma mulher extremamente guerreira, ela hoje está com 76 anos de idade, ela disse que ela está em cárcere privado lá em Salvador, né? E minha mãe lutou muito, algumas de minhas amigas, né, sabem, né, de Salvador, sabem da minha história, mas eu fui a primeira da minha família a entrar no ensino superior, na universidade, né? Naquele período, eu tenho, acho que 15 anos, né, já de formada. Naquela época, só existia um curso de serviço social à Universidade Católica de Salvador. Se eu não estudasse lá, eu teria que ir para Aracaju, ponto. Como eu não tinha condição de ir para Aracaju, eu fui para a Universidade Católica. E minha mãe, quando eu passei no vestibular, naquela época existia vestibular, ela dizia o seguinte: eu disse, como é que eu vou cursar? Ela disse, você vai cursar, ponto, né? E minha mãe se desdobrou bastante para que eu continuasse naquele espaço que, infelizmente, ainda era um espaço reservado para poucos, né? E eu tive que lutar bastante dentro da academia, me desdobrar para poder superar todas essas questões do ponto de vista de classe social, do ponto de vista
racial, do ponto de vista econômico, né? E minha mãe, ela sempre dizia, você vai conseguir. Então, a partir dessa minha condição, foi que minha irmã, ela começou a se espelhar, inclusive ela está aí também, Yara, e meus sobrinhos também estão assistindo. A partir daí foi que minha irmã, a partir de mim, ela começou também a reverter aquela situação de submissão que ela tinha com o companheiro dela, né, que sofria diversas manifestações de violência, né? E ela passou a estudar. Hoje minha irmã tem 2 graduações, ela é licenciada em História e ela é graduada em Direito. E os meus sobrinhos, graças a Deus, estão seguindo pelo mesmo caminho. Tem uma sobrinha que está cursando Direitos e os outros 2 estão seguindo a mesma lógica aí também estudando, né? E minha mãe, naturalmente, ela tem grande contribuição, a principal pessoa responsável pelo que eu sou hoje. Obrigada, Carol. Você é resistência, todo mundo lhe elogiando, isso é importante, uma história muito bonita, né? A gente inspira, né, para a gente fazer a luta, para a gente avançar, superar todos os desafios que a gente vai conseguir certamente. A segunda pergunta para você, dona moça, nós sabemos que, historicamente, a sociedade patriarcal estabelece lugares para as mulheres negras. Trabalho braçais, como você bem colocou, mercado informal e, principalmente, serviço doméstico, babá, faxineira. O que significa para uma mulher negra nascer com este estigma? É uma pergunta. E como romper e subverter esta lógica? Vamos buscar aí receita para a gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve refletir, Vilma, é a gente pensar que esse lugar que nos foi colocado, né, esse lugar que o poder hegemônico, né, que é o poder, que a branquitude, né, que o discurso de meritocracia nos coloca, não é um lugar que não nos pertence. Não é esse lugar. Isso foi ensinado para nós, foi ensinado para minha mãe, foi ensinado para meus avós, né? Foi ensinado para os meus antepassados, né? Para o meu povo, né? Então, o que acontece? Quando a gente chega na periferia, por exemplo, que a gente vê o povo preto, né? O povo preto, as mulheres pretas, minha irmã tá aí, obrigada, Yara. O que acontece com isso? Há uma naturalização desse processo de dominação, de opressão, de submissão da mulher, né? E como é que a gente pode reverter esse processo? Esse processo só pode reverter a partir de um processo de um outro caminho, né? Pelo viés da educação, né? Sim. Só que essa educação não é aquela educação do ponto de vista hegemônico, mas é uma educação política. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós somos, nos entender como mulheres pretas. E se colocar como mulher preta é um ato de resistência e é um ato político, né? É um ato político. Isso. Então, o primeiro ponto é você entender essa dimensão de que você é mulher preta, você é resistência, você vai ser sempre subjugada, você vai ser apontada, mas você também precisa reverter essa lógica. Então, é a partir desse processo de educação, de eu me perceber como mulher preta, né? Naquele espaço, que eu vou reverter e enfrentar essas dimensões e me unir com meus pares, né? Para que eu possa conseguir, como diz o ditado, um preto levanta o outro, uma mulher negra, ela levanta a outra, e a gente precisa falar sobre sororidade. Só que nesse quesito, eu preciso fazer um adendo, não é chamando apenas uma mulher preta, porque eu, do ponto de vista isoladamente, aquela mulher que está fazendo aquele trabalho braçal, né? Inclusive aqui onde eu moro tem uma funcionária que ela é negra, né? E aí eu sempre, no condomínio que eu moro, né? E aí eu sempre digo para ela, eu digo, oh, você precisa estudar, Ritinha, você precisa estudar, você precisa, eu vou lá sempre, digo, você precisa estudar e tal, para acessar essa condição, porque senão eu trabalho para você e tal. E aí eu conto um pouco da minha história para ela, né? Assim como os funcionários também são funcionários negros. Então isso não é normal, a gente não pode naturalizar esse tipo de lugar que é reservado para essas pessoas, sobretudo para a mulher negra. Então, é a partir de um processo educacional. Mas, primeiro, é a visibilidade que nós temos que ter enquanto se perceber, enquanto mulher, fazer essa percepção de leitura de identidade, né? E de leitura de identidade é assumir um papel político, é assumir um lugar político, né? E, a partir daí, a gente enfrentar essas diversas formas de dominação, de opressão,
de barreiras que a gente vai encontrar ao longo do caminho, seja para entrar na universidade, seja para entrar no espaço de trabalho, e dizer a gente vai romper, quebrar esse paradigma, né? Então, eu acho que o caminho começa por aí, é perceber primeiro que você é mulher negra, isso é um ato de resistência, isso não é fácil. Porque se você chegar, por exemplo, na periferia, se eu chegar, eu sempre costumo dizer, quando eu chego na periferia que eu moro, eu fico muito triste lá onde minha mãe mora, em Salvador, eu fico muito triste porque eu vejo as meninas, mulheres negras, reproduzindo aquele mesmo lugar que as mães dela e que os avós dela ocuparam, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de conversar e dialogar, eu digo, olha, você pode modificar essa realidade. De que maneira? Resistindo. Então, comece a pensar em outras perspectivas, né? Em outras narrativas. E aí eu tenho uma colega, tenho uma amiga, uma parceira, que está aí na live, Caroline Ramos, né? Caroline Ramos, ela foi minha colega da universidade, né? Portanto, é minha contemporânea. Hoje ela é uma intelectual negra. Ela é professora da Universidade Católica, foi coordenadora do curso de Serviço Social da Católica, fez mestrado e hoje é doutoranda na UFBA, né? E Carol, ela escreveu um artigo que mandou para mim recentemente, estou pedindo licença agora para ela falar publicamente, dizendo, olha, Aurita, eu escrevi um artigo e eu vou publicar esse artigo, ela nem publicou ainda. E o artigo que ela fala, ela diz o seguinte, a gente precisa falar de nós para nós. Eu não quero que outros falem sobre nós. O que é que ela quer dizer com isso? Que nós sempre fomos vistos a partir do poder hegemônico, do poder do branco, né? Por isso que a gente nega a nossa existência. E aí o que é que Carola propõe, né, nesse artigo dela? Outras epistemologias, ela escreveu a partir da sua realidade, do seu território, né? Eu não posso mais me referenciar, respeitando, claro, as diversidades, né? Respeitando os outros autores, outros intelectuais, mas eu não posso me referenciar de outros autores, né? Que são estadunidenses, né? Que são de outros locais, né? Porque eu também sou intelectual negra e eu sou nordestina, né? Eu sou baiana e, portanto, eu também posso escrever sobre a minha história a partir da minha realidade. Você está falando, tem gente já dizendo que leu o artigo. Outras epistemologias, né? Caroline fala de outras epistemologias, né? Ou seja, decoloniar. Por aí. Deixa eu te falar, o pessoal tá todo mundo aqui lhe dando parabéns, dizendo que quer ler o artigo, que você é uma referência nesse debate, agradecendo. Gente de Cajazeira, minha Cajacite, todo mundo aqui lhe saudando aí, né? Exemplo que sua luta é uma referência, né? É uma inspiração, na realidade, para todas as mulheres, sobretudo para as mulheres pretas, como você mesmo disse. É importante esses exemplos, né? Para incentivar. E assim, esse papel que você desenvolve de apresentar a sua história para as pessoas que você conhece, sobretudo essas meninas aí que você está tendo acesso, que trabalha, tem que incentivar, porque, infelizmente, essa questão da naturalização do lugar das mulheres negras está muito cristalizado. Então, a gente precisa romper com isso. E é verdade, eu moro aqui também num bairro, no Sarinha, é um bairro periférico, e aí a gente vê as mulheres assim reproduzindo essa lógica, né, que impuseram para elas. Então é importante, né, a gente desnudar isso, avançar nesse processo e conseguir alterar, porque é muito complicado quando a gente vai para a realidade. Às vezes, conversando no senso comum, é muito fácil as pessoas, mas eu não tenho preconceito, eu tenho convívio com pessoas. Não, não é isso, porque a gente tem que romper com isso, porque isso nem deve ser... É um ser humano, é uma pessoa que não deve ser estigmatizada só por conta da cor. E aí a gente vê, estava também lendo hoje, você me fez ler um bocado de coisa, e estava falando sobre isso, sobre essa questão da violência mesmo policial. Eu fiquei estarrecida lendo aqui que a violência policial em São Paulo aumentou 70% este ano, em 2020, em São Paulo. E quando isso é um dado, não é nosso, não, é da própria Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. E quando vai fazer o recorte, são pessoas negras que estão majoritariamente com a vida ceifada. E às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que é porque a gente extreme, porque agora tudo é esse negócio do racismo do negro.
Mas não é a gente que está falando, são dados que foram estudados, pesquisados, que retrata a dura realidade. Então, nós não podemos negar esse debate e achar que é normal. E achar que isso é normal. Então, é importante o seu exemplo, assim, por isso que a gente admira, eu percebo aqui que você é muito, muito, assim, inspiradora, e é importante a gente ter pessoas como você. Então, acho que a gente fez a escolha certa. Eu chamei você para participar, toda com vergonha, né? Será que ela vai aceitar? Vou ver aqui, né? Vou perguntar a ela, achando que você já estava talhada nesse negócio de live. Então, seja bem-vinda, que eu também estou iniciando, dando os primeiros passos agora. Eu sou um pouco analógico, né? Estou tendo um reforço de uma ajuda aí dos companheiros de Rodrigo, meu marido, Luiz, tem me ajudado, mas é meio complicado. Mas a gente está aqui para superar realmente os desafios, a gente não pode arrefecer diante da dificuldade, da luta, dos desafios. Então, com muita alegria que eu estou aqui batendo esse papo com você. E essa manifestação das pessoas para com você aqui, isso nos anima mais ainda. E não estou aqui para tomar o lugar de vocês de fala, muito pelo contrário, a gente está aqui para arregaçar os espaços e botar que eu acho que vocês têm um lugar de fala e tem sim que buscar isso que foi tomado das mulheres de modo geral, e quando fala das mulheres negras, o drama ele se aprofunda mais ainda. Mas é isso que eu falo demais. Eu queria só fazer um adendo, Dilma. Vilma, desculpe. Carol, você é ótima, viu? Pode se sair, porque eu vou ter que sempre incluir você, porque você é minha referência, você é o amor da minha vida. Já disse a você que se eu não fosse casada, eu casaria contigo. Carolina, ela tá morrendo de vergonha. Alessandra, muito obrigada. Professor Murilo, meu grande parceiro, meu grande amigo, ele costuma dizer o seguinte, que nós nascemos no morro, só descemos para o asfalto, mas continuamos com nossa essência no morro. E isso é importante, né? Eu sempre passo esses valores para o meu filho, né? Quando ele diz, a gente é rico, né? Eu digo, não, nós somos trabalhadores. Nós somos trabalhadores. Mas a gente mora no prédio e tal. Eu digo, não, nós somos trabalhadores, né? E a gente precisa enfrentar todos os dias essa dimensão, ensinar aos nossos filhos não reproduzir o racismo e também não e também eles se fortalecer para enfrentar as dimensões do racismo, né? Mas, fazendo um adendo à sua fala, quando você diz assim, Yara, não vou tomar o seu lugar de fala, Lu, um beijo para você. Não vou tomar o seu lugar de fala, eu vou referenciar a autora Djamila Ribeiro, filósofa, a qual eu venho lendo bastante sobre isso, que são assuntos que me interessam, né? E Djamila tem um dos seus referenciais teóricos que fala o que é o lugar de fala, né? O que é fala, beijo. O que é o lugar de fala? E ela diz o seguinte, olha, todo mundo tem lugar de fala, né? Observe, é preciso a gente saber quem é o lugar de fala. Obviamente que eu, enquanto mulher negra, eu vou falar do lugar de fala a partir da minha realidade social. Mas você também, enquanto mulher branca, você tem esse lugar de fala e essa importância, esse contributo para junto conosco, mulheres negras, reverter essa forma de violência, essa forma de opressão, essa forma de racismo que nós, mulheres negras, sofremos. Portanto, você também tem um lugar de fala, né? E é por isso que, quando Angela Davis fala não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ela quer dizer o seguinte, é muito fácil, né? As pessoas comumente dizem assim, olha, eu não sou racista porque eu tenho amigos pretos, por exemplo, né? E aí, ponto. Ou então, colocar lá uma hashtag nas redes sociais, eu não sou racista. Sim, e daí? Não ser racista é só colocar uma hashtag nas redes sociais e dizer eu não sou racista? Eu acho que não ser racista, eu acho que a luta antirracista vai para além de hashtag nas redes sociais e ter um amigo branco, né? E sair com um amigo branco. É você, enquanto mulher branca, chegar num espaço, por exemplo, num restaurante, num hotel, em qualquer outro espaço, e você perceber onde é que estão os negros aqui que estão consumindo o mesmo produtos que eu estou consumindo. Aí quando você percebe, os negros são os garçons, os negros são os seguranças, né? É quando você entrar numa loja de elite, e você, no shopping, por exemplo, em loja de elite, e você perceber que as vendedoras, elas têm um padrão,
né? Eu costumo dizer o seguinte, poxa, eu nunca vou poder entrar, trabalhar no aeroporto. Por que eu não vou trabalhar no aeroporto? Porque eu não tenho o padrão dominante, o padrão hegemônico que é imposto, o padrão da branquitude. Eu não tenho o nariz afiladinho, eu não uso batomzinho rosinha, meu cabelo, ele cresce para cima, geralmente eu passo a maquininha nele, ou então eu coloco o Black Power, né? E aí as companhias aéreas não vão me aceitar, né? Primeiro pela a questão da epiderme, né? A questão fenótipa, né? Segundo pela questão que eu sou mulher, eu sou negra, e aí vem todas as outras dimensões, né? E aí tem um padrão pré-determinado, né, para cada mulher ocupar determinados espaços de trabalho. Por isso que eu estou dizendo que todos nós temos lugar de fala. Você, como mulher branca, também tem um lugar de fala, e esse lugar de fala é para que você trabalhe também essa questão da luta antirracista, né? E que defina nossas falas, né? Agora, é claro que a partir é você reconhecer o que Djamila Ribeiro fala, é você reconhecer o seu lugar de privilégio, né? Isso. Enquanto mulher branca, e trabalhar nessa luta antirracista. Então, esse é o seu lugar de fala, né? E nós, negras, também temos o nosso lugar de fala. Não existe uma polarização, segundo Djamila Ribeiro, entre mulheres brancas e mulheres negras. Não, não é isso. O que nós estamos querendo dizer é que basta, né? Vidas negras importam, mulheres negras também querem ocupar os mesmos espaços que mulheres brancas, e as mulheres brancas devem unir a nós para que a gente desconstrua essa dimensão, essa violência simbólica, né, que foi estruturalmente colocado para nós. Eu falo pra caramba. Mas é assim, porque o assunto é muito bom, aí eu nem vou dar uma adendo, porque senão, mas é verdade o que você está falando, e eu reconheço isso. Fruto também dessa fonte que eu estou bebendo, que você mencionou aí. Você pensa que eu não li também? Eu acho que foi você que mandou para Luiz, que eu li, de Janira Ribeiro. Tudo isso que você está falando. Pequeno manual antirracista. Já li tudo, inclusive, e é verdade. E na hora que a gente vai lendo, a gente que tem esse espírito, embora tenha uma pele branca, tem esse espírito comungo com vocês, que não compreende esse processo racista, que os lugares dos negros são negro, pobre, tem um lugar já estabelecido pela sociedade, é muito complicado. Eu acho que também nós, enquanto mulheres brancas, temos também que fortalecer essa luta antirracismo e também de ter a sensibilidade de reconhecer, de uma certa forma, a gente tem um privilégio dentro dessa estrutura social que foi construída. Eu gosto desses privilégios por ter a pele branca, e eu não posso negar isso. E eu tenho que realmente fortalecer. Eu acho que essa compreensão da gente, enquanto mulher branca, é um passo já para a gente avançar nesse processo de desconstrução do racismo, né, que é muito difícil, é estrutural. A nossa sociedade foi forjada, né, como você bem falou, dentro dessa construção social escravocrata, é muito complicado, e agora a gente tem uma batalha, um desafio muito grande para a gente desconstruir isso e colocar todo mundo na mesma condição de ser humano, porque ninguém pode ser estigmatizado pela cor da pele. Aquilo que também está falando no livro teu, nessas informações que eu li essa semana, sobre isso, que quantos talentos negros a gente perde, de pessoas negras, só pelo fato de não ter oportunidade. E aí o pessoal fala também muito em meritocracia, a gente tem que entender, às vezes as pessoas não entendem, acham que a gente quer ser, não sei, que a gente está equivocado, fala, não permitir. A gente não tem condições de falar em meritocracia dentro do país com tanta desigualdade. Porque o ponto de partida de uma pessoa negra não é o mesmo ponto de partida de uma pessoa branca que está lá na frente, que tem como estudar, tem o dia todo para estudar, é bancado pelos pais, para um ponto de partida de uma pessoa, sobretudo negro, que tem que trabalhar, se arrebentar para conseguir entrar no mercado de trabalho, sustentar a família, enfim, diversas outras questões que ele tem que dar conta, ele já vai sair numa desvantagem, no processo de uma seleção. Então, não me venha falar em democracia dentro desse universo, dentro dessa sociedade extremamente desigual. E cada vez que a gente está vendo aí as coisas passar, sobretudo esse governo, esse fosso da desigualdade aumentando. Então, não dá para a gente achar que isso é coisa pequena, né? Mas é isso. A outra pergunta. Áurea, você está me ouvindo? Oi, eu estou aqui. Dani, tá aqui, socorro. a tela ficou um pouco assim, meia acinzentada. Mas eu estou ouvindo a energia da sua casa. Então vamos lá. Dani, Vê se você socorro. consegue aí um socorro.
Meritocracia é falácia, com certeza. E eu ouço muito isso nos espaços mesmo de hegemônico, né? E tem essa visão hegemônica. Acha que todo mundo consegue. Ah, quem fulano não conseguiu porque não lutou, não foi atrás. Não é bem assim. Não é bem Ô, assim. Vilma, ô, Vilma, Oi. um assunto vai puxando o outro e eu fico muito quieta, né? E deixa eu te falar uma coisa. Essa questão da meritocracia é muito interessante, porque eu ando extremamente preocupada, né? E que bom que a gente está conversando, refletindo sobre isso, né? Um exemplo muito clássico da questão da meritocracia agora vai ser o Enem. Pelo amor de Deus, pela madrugada, os meninos da periferia, a galera do gueto, da quebrada, vai ter condições igualmente de fazer o Enem e ter um resultado produtivo positivo, né, para acessar a universidade pública, igualmente os meninos da elite, que mesmo nesse tempo de pandemia, eles estão tendo cursos online, eles estão tendo aulas, eles estão tendo todas as possibilidades, um quarto com ar-condicionado, um escritóriozinho, livros, enfim, todos os instrumentos necessários para estudar, para se preparar para o Enem. Aí a gente volta para o menino da periferia, né? Para o gueto, né? Que é majoritariamente a galera preta. E aí esse menino está estudando com o celular, o instrumento que ele tem. Quando ele tem internet, e aí é muito perverso, porque na realidade o que é que querem? O que querem realmente é o genocídio, na verdade, é um processo de limpar mesmo essa população, entendeu? De extermínio dessa população, né? Vou barrar para vocês não poderem acessar, porque aquele lugar da universidade pública é reservado para a elite ainda, mesmo com as cotas raciais, né? Então, essa questão da meritocracia é algo que a gente precisa. Eu não gosto muito quando alguém fala, mas eu vim da favela e eu venci pelos meus esforços. Eu sou uma exceção, eu, por exemplo, eu vim da favela e eu venci, né? Mas eu sou uma exceção, não é a regra. A regra não é essa, a gente precisa falar da regra e não da exceção, né? Verdade. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa... É pra manga, viu? Pra manga, a gente precisa reforçar o tempo todo que essas coisas que foram colocadas para esse povo não é verdade. E a gente precisa trabalhar em cima de políticas públicas, pressionar o Estado para que ele dê possibilidades de acesso à educação de qualidade para todos. Senão a gente não está falando de universalidade de acesso às políticas públicas. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tem outra perguntinha aqui para a senhora. Sabemos que o trabalho, na lógica do capital, adoece as pessoas. Quais os tipos de assédio e violência as mulheres negras sofrem nos espaços de trabalho? E como fica a saúde psíquica dessas mulheres diante desta lógica capitalista, machista e racista? Veja bem, eu penso que assim como querem, na verdade, né? Querem e ainda colocam, né? Nos colocam nesse lugar, né? Nas senzalas ainda, nas novas senzalas, nos pequenos quartinhos, né? Como empregada doméstica, servindo E agora, nessa pandemia, é bem interessante, né? Eu gosto de fazer algumas coisas no Facebook, dizendo as patroas agora têm que varrer o chão as brancas têm que varrer o chão e têm que lavar banheiro, né? Para ver o peso, o lombo nas costas de quão é árduo aquele trabalho e valorizar essas trabalhadoras, né? Então, quando você fala disso, na realidade se naturaliza muito essa questão do adoecimento mental das mulheres negras, né? E aí o que acontece? Se naturaliza quando há um processo de adoecimento psíquico da nossa população, né? Das mulheres negras, né? De nós, há um discurso, né? E aí é um discurso hegemônico também, é um discurso também branquitude, né? É um discurso colonial que diz o seguinte: ela tá com mimimi, ela tá com histeria, histeria, né? Não é nada demais não, tá procurando um problema para não trabalhar. E aí o que acontece? Não há uma devida atenção para essas mulheres. Tem um documento, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que refere que
esses profissionais eles devem atuar também atentando para a questão étnica-racial, né? Trabalhar a questão do adoecimento psíquico, atentando para a questão étnica-racial. Mas esse mesmo artigo que eu estava lendo, esse mesmo artigo, diz o seguinte, que ainda há uma certa, eu vou abrir uma aspa aqui, uma certa resistência, ou talvez negligência, ou talvez falta de interesses desses profissionais de querer trabalhar com essa dimensão dessa população, entendendo todos os problemas, entendendo todos os tipos, as formas de violência e opressão que essas mulheres sofrem e que, portanto, então, eu vou trabalhar a partir do meu olhar enquanto mulher branca e vou trabalhar entendendo aquele sujeito como pessoa branca, né? E aí tem a outra situação que é as condições de acesso, né, a esse tratamento, né? E aí, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, né, Sueli Carneiro, elas falam também sobre essa questão dessa população negra, dessas mulheres negras, ter acesso a esse tratamento de saúde, a esse acompanhamento de saúde. Por quê? Porque nós passamos, na verdade, por diversas dimensões de violência, né? E essas violências, por quê? Porque nós desempenhamos duplas, triplas tarefas de trabalho, às vezes tarefas árduas, né? Nós somos assediadas a todo momento, né? Nós somos invisibilizadas, né? Nós somos cobrados a todo momento, nossos filhos estão sendo tombados, né, pela política de segurança pública, né? E ainda assim a gente precisa sorrir, né? Arrancar flores dos grilhões e continuar a luta. Então há um momento em que o que acontece com isso? Que a nossa condição psíquica, a nossa saúde mental não suporta. Mas as pessoas acham, criou-se esse mito de que a mulher negra é forte. Ora, é tipo assim, a mulher negra ela é forte e a mulher branca ela é frágil, ela é o sexo frágil. Mas a mulher negra ela comporta tudo, inclusive o estupro, né? O estupro, as diversas dimensões de violência, a violência doméstica, né? A violência física, né? E aí, nesse sentido, só concluindo rapidamente, né? O que é que essas autoras postulam? Elas colocam que quando essas mulheres negras têm a violência obstétrica também, né? O que é que essas autoras postulam? Elas colocam que quando essas mulheres negras chegam nos serviços de saúde, na unidade de saúde, não há um protocolo, não há no prontuário, né? Alguns dados que precisam ser registrados para que, a partir desses dados, né, que são importantes ser registrados, por exemplo, a questão da cor, né? A questão do território, é preciso localizar isso, né? O tipo de violência, a tipificação da violência, né? Do adoecimento, para que a partir desses dados elaboremos políticas voltadas para essa população, né? Então há uma determinada negligência, né? Das unidades de saúde, talvez, eu falo negligência porque talvez pelo próprio processo de trabalho pelos quais os profissionais de saúde desenvolvem a falta de estrutura, talvez pela falta de capacitação também, existe isso, pela correria, né? E aí, esses dados, eles não são registrados. Então, se não tem dados registrados, a gente não tem como elaborar, de fato, políticas públicas voltadas para a saúde mental das mulheres negras. E aí, a gente continua adoecendo, né? E aí, quando a gente adoece, encaminha para onde? Para os CAPs. E aí, o que acontece? Terapia medicamentosa com efeitos colaterais absurdos, né? Absurdos, né? E essas mulheres terminam entrando em processo de depressão, em processo de automutilação, em processo de baixa autoestima. Luciana Monteiro está aí, ela é psicóloga, grande amiga, e ela pode até fazer um adendo sobre isso, né? Então, no geral, o que acontece são essas situações, esse tipo de violência psicológica, né? Que nos adoece cotidianamente. É verdade. E assim, você coloca muito bem, a gente também tem um sistema, acho também, tratando mais no âmbito da gente de prefeitura, de secretaria, eu acho também fica muito falho esse processo de um planejamento, de ter uma política, um planejamento da secretaria estabelecido de maneira uniforme nas unidades. Ó, no caso, eu estou lá dentro, estou vendo as falhas, a gente chega às demandas, ninguém sabe como tratar.
porque não tem um protocolo oficial da gestão como lidar. Então, para cada situação, se adota um protocolo de... aliás, não existe protocolo, não existe registro de nada. Então, como você bem falou, isso vai refletir na deficiência da política pública, porque para você fazer uma política pública, você tem que ter os dados, as referências da realidade ali da comunidade. Então, como que vai fazer uma intervenção se você não tem conhecimento científico, através de pesquisa, de estudo? Aí fica muito complicado. Então, o trabalho da gente tem que acontecer, ter uma evolução, mas ele ter um processo de registro dentro desse detalhe aí que você colocou, para posteriormente, né, fazer os levantamentos de dados e verificar o que a gente pode fazer com a intervenção de política pública afirmativa para a gente interferir nessa realidade. Mas parece que já é uma coisa orquestrada, que as pessoas não querem que as coisas aconteçam, eu não sei, as más gestões mesmo, é muito complicado. E aí os problemas, nossos problemas, os problemas das mulheres negras, eles vão se aprofundando. Então, por isso que a gente tem que tomar a dianteira desse processo e meter o pé na porta mesmo para incomodar. Aquilo que você falou, exigir o Estado, apresentar os dados que a gente tem, porque tem uma realidade concreta que a gente vive, né? Isso aí é a realidade, a gente não pode negar. Todo esse debate que você fez aqui, essa reflexão, não é do nada, não é da nossa cabeça, não é mimimi, são realidades, né? São fatos que a gente precisa se apropriar disso, né? Para a gente fazer uma intervenção. Muito bom. Ô, Vilma, só fazendo mas acrescentando que a sua fala, na realidade, sobre essa questão da saúde da população negra, né, especialmente para as mulheres, em 2019, o Ministério da Saúde, ele criou a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra. E essa política nacional, ela deve ser de responsabilidade dos 3 entes federados, né, da União, do Estado e do município. E aí, os recursos também, eles são de responsabilidade dos 3 entes federados, fundo a fundo, né? Mas o que a gente observa é que, na realidade, do ponto de vista concreto, a gente está muito longe de alcançar, né, esses princípios e essas diretrizes que estão postos nessa política pública, né? Então, o que acontece? A gente exerce, né, a prática pela prática, né? Os gestores, né? Os gestores que são responsáveis, né? Porque na realidade eles sabem, né? Os gestores que são responsáveis, né? Por operacionalizar e colocar em prática, né? Essas políticas públicas. Essa política pública eles terminam negligenciando, porque para eles é muito mais fácil nos sucumbir, né? Nos sucumbir do que necessariamente, eu vou colocar entre aspas, nos resgatar, nos emancipar e nos colocar no lugar onde a gente deve estar. Verdade. Verdade, Ana. Rapaz, esse debate a gente vai entrando em outras coisas, em outras questões que estão envolvidas. O trabalho que a gente tem é grande, a gente tem que começar já, viu? É árduo. É muito. É árduo, é difícil, né? Porque lutar contra as estruturas, né? Que já estão postas aí, não é fácil, não. Você desconstruir isso tudo. Porque a gente, quando vai fazer um debate no espaço mesmo de decisão, a gente é minoria, acha que é mimimi, acha que a gente está com faniquitos, é tanto achismo que a gente fica indignada, né? Mas porque eles não sabem ou sabem da realidade e quer que permaneça assim, né? Perpetue essa estrutura para a permanência de poder, né? Permanecer nas mãos que estão, né? Não ter essa troca aí, esse bastão não passear na mão de todos, né? Aí fica essa manutenção mesmo dessa estrutura da de ordem, do poder. É muito da ordem hegemônica. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, Aurinha. Áurea, para você, o que é mais revolucionário? O que transforma, de fato, a vida de uma mulher negra hoje? Me dá aí, ajuda a gente aí. Tem gente que quer a live, viu? Vou deixar gravada aí, tem gente que quer assistir você de novo. Olha só, eu acho que a transformação, ela começa a partir de casa, né? Ela começa a partir do momento que você tem filho ou filha, Vilma? Tenho 2, uma de 18 e uma pentelha que chegou aqui na estante, Maria Clara de Quadro. Eu tenho um de 9. A gente está em cima do horário, acho que a gente só tem 5 minutos, viu? A gente só tem 4 a 5 minutos. Não.
Eu acho que essa transformação, ela acontece a partir de casa, a gente educando os nossos filhos, né? Para que eles se percebam enquanto resistência, enquanto meninos e meninas negras, e as mulheres brancas também eduquem seus filhos para que eles entendam que o racismo não cabe mais nessa estrutura social que foi montada, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo é a gente invadir realmente esses espaços, né? Enquanto mulher negra, né? Resistir e começar outras narrativas, né? Eu acho que só a partir desse viés, né? É que a gente pode modificar essa estrutura social, essa estrutura que foi montada hierarquicamente, que nos violenta, nos sucumbe, que causa genocídio do nosso povo, principalmente de jovens negros, né? O encarceramento em massa da população negra, por exemplo, né? Mulheres negras sendo violentadas dentro dos presídios, né? A gente invisibiliza muito essa população, né? E a gente acha que aquela história que bandido bom é o bandido morto. E a gente tem que refutar essa lógica aí. E a gente, eu não sei se você... Eu nem vou citar um caso que teve aqui em Itabuna, porque é muito... eu acho que pessoalmente a gente pode conversar sobre isso, mas é muito complicado mesmo, porque se a gente vai fazer... É uma coisa que está tão assim, impregnado na mente das pessoas, que é esse senso comum, bandido bom é bandido morto, que é o mais fácil. A gente tem que estar combatendo, às vezes, dentro do nosso próprio recinto, essa fala, porque a televisão todo dia massifica isso, que bandido bom é bandido morto, os apresentadores jogam pesado, que tem que matar mesmo, que a polícia está aí para matar. E aí a gente está lutando contra uma estrutura gigantesca, né? Então é muito complicado a gente fazer essa desconstrução. Então a gente vai precisar de muita luta, de muita ousadia e de pessoas assim como você para a gente dar as mãos e tentar mudar essa estrutura. Aquilo que você falou, a sociedade não suporta mais esse modelo. Eu acho que a gente tem que buscar outro marco civilizatório, porque esse que está posto aí é realmente aquilo que você falou, é um genocídio mesmo de pessoas, sobretudo das pessoas negras, porque quando a gente vai para os dados, né, a gente só vê, parece que a violência, o genocídio tem cor, né? Se é no encarceramento, tem cor, é a população negra. Se é também tem cor e tem classe social, né? Isso classe social. Ser pobre nesse Brasil, pobre, preto e mulher negra é complicado. Você já nasce na desvantagem. Se for lésbica, pior ainda. Ainda tem isso. Porque a nossa tarefa é difícil. Então, assim, eu queria logo agradecer, agradecer a todos e todas aí que participaram. Muito obrigada. E os fãs de Áurea, muito obrigada. E a Áurea também pode falar alguma coisa aí para encerrar. É por isso que a gente está nessa batalha, Áurea, que você conhece a gente. A gente está tentando galgar um espaço que a gente tenha como discutir, como fazer os debates, que você sabe muito bem, não é escondido para ninguém, que a gente está nessa tentativa de conseguir uma cadeira na Câmara de Vereadores para alterar essa realidade. Sei que a gente não vai resolver todos os problemas, mas a gente precisa iniciar a luta e cada vez mais fortalecendo, colocando mulheres pretas naquela casa para a gente fazer, né, levantar esse debate e efetivamente conseguir transformar, porque de lá que vem as decisões, né? A caneta vem de lá, né? E a decisão não é individual, a decisão é dentro das instituições, desses espaços de poder. Então, portanto, precisamos sim se apropriar, invadir esses espaços, como você muito bem colocou. Pode dar aí suas considerações finais, que a gente já está terminando. Eu vou falar rapidamente para poder não cair. Primeiro, agradecer por todas e todos que estão participando. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Eu acho que a gente deve continuar na luta. Vilma, quando eu aceitei essa live, quando eu aceitei apoiar você, porque eu conheço a sua história e não é de hoje, né? Você é uma mulher de luta, você é uma mulher batalhadora. É claro que você está na condição de privilégio, né? Da chamada, entre aspas, meritocracia, da branquitude, do poder hegemônico, né? Mas eu penso que você, estando lá, você vai puxar outras iguais a nós e vai pautar também a nossa luta, né? Vai entender que a gente precisa também ter representatividade e a gente precisa também de políticas públicas voltadas não só para nós mulheres negras, mas para todos os segmentos que são excluídos dentro dessa sociedade que é machista, que é patriarcal, que é capitalista
e que, portanto, que causa principalmente a misoginia, o feminicídio de nós, mulheres negras, né? Então, eu queria agradecer, estou sempre à disposição para a gente fazer esse diálogo, essa reflexão. Pena que é pouco tempo, né? Porque a gente tem tantas outras coisas. Só tem 18 segundos, na brincadeira? Para a gente falar, mas é isso. Muito obrigada. E a palavra que eu tenho é agradecer também, né? O meu povo, os meus ancestrais, né? Que me fizeram acreditar